bom dia, alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldilene Santiago e vou estar hoje com vocês ministrando a nossa aula. Vamos lá ver o conteúdo da nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje, que é a aula de número 175, né? Vamos falar um pouco mais, dar continuidade à nossa aula anterior e continuar aí falando sobre o mundo grego. Vamos falar sobre ainda questões como democracia, como a cultura e vamos também hoje falar um pouco sobre as importantes guerras que aconteceram aí neste período da história grega. Então vamos lá começar o nosso conteúdo falando da Primeira Guerra. Isso mesmo, a primeira guerra que ocorre aí é as chamadas guerras greco-pérsicas. Isso mesmo. Ou também conhecidas, vocês que são alunos aí vestibulandos, fiquem atentos para estes nomes. Tanto vocês podem ver como greco-pérsicas, quanto guerras aí médicas, tá? Greco-pérsicas justamente por serem os gregos, não é mesmo? Contra os persas. E também foi chamada de guerras médicas porque era aí, né, vem do nome dos medos, né, os greco-pérsicas aí, ou guerras médicas, que vem aí do nome dos medos. Ah, professora, então não tem a ver com questões de saúde, questões médicas? Não, vem do nome medos, né, greco-pérsicas ou guerras médicas, justamente aí por causa da questão dos medo-persas, tá certo? Então, elas foram duas guerras ocorridas na antiguidade entre as cidades-estados gregas, como eu falei para vocês, contra aí os persas, né, do chamado Império Aquemênida, que era o primeiro império persa, tá certo? Estas guerras, elas vão ocorrer aí, né, entre este período de 499 e 444 a.C. Professor, e quais são as principais causas dessa guerra? Trago agora para vocês as principais causas. Né? A principal causa aí foi a disputa entre gregos e persas pelo controle do comércio marítimo ali no Mar Egeu. Né? Então, essa disputa e os persas estavam passando por um grande período aí de expansão territorial, né? Então, a gente observou aí que um dos principais motivos é este. E também, né, algumas revoltas das cidades gregas da Ásia contra esse domínio dos persas aí sobre a sua região, né, devido a essa questão da expansão territorial persa. Essa guerra ela foi dividida em dois momentos, né, a chamada Primeira Guerra Médica e a Segunda Guerra Médica. A Primeira Guerra Médica, ou Guerra Greco-Pérsica, né, ela ocorre no período de 496 a.C., tá certo? E 490. Os persas, nesse momento, vão estar sendo liderados aí por Dário I, este que vocês estão vendo aqui na imagem, ao lado, o seu busto, né, aqui para que nós possamos visualizar a imagem aí do Dário I. Os atenienses vão vencer os persas aí nas batalhas marítimas, né? Então, a gente vai observar que os atenienses vão ter aí vitórias sobre os persas nessas batalhas marítimas. Uma batalha importante de se falar é a Batalha de Maratona. Esse nome lembra alguma coisa para vocês? Né? A gente lembra de maratona, a gente imagina o quê? Né? Uma corrida, lembra aí, já que estamos nesse momento de Jogos Olímpicos, né? Então vamos falar aí, né? Lembra o quê? Corridas. E a gente vai já saber por que do nome maratona. Daqui a pouco eu falo para vocês. Ela vai ocorrer entre os períodos de agosto e setembro de 490. Ela ocorre na chamada Planície de Maratona, né? Onde os gregos, comandados aí, tá certo, pelo general Milcíades, né, general helênico, expulsam os persas do território grego aí por cerca de 10 anos, né? Fala-se aí que após essa vitória dos atenienses, né, o Fidíapes vai lá dar a notícia, né, vai e leva a notícia, né, para os atenienses de que nós ganhamos, nós fomos os vitoriosos contra aí os persas nessa batalha. E ele vai correndo, olha só, ele vai levar a notícia
correndo. Então, daí vem o nome, né, dessa competição aí, dessa parte dos Jogos Olímpicos ser chamada de maratona, né, justamente porque ele foi levar a notícia, né, aí correndo. E dizem a história que ele, ao chegar, avisou os atenienses que era para eles ficarem felizes, que eles tinham sido vitoriosos, e após esse momento, ele então vem aí a falecer. Então, ele só chegou para dar a notícia e não resistiu aí, né, devido a essa corrida longa. Então, daí o nome maratona, correr uma maratona, tá certo? Então, dúvidas importantes, né, curiosidades legais que a história nos traz, não é mesmo? A história nos traz aí muitas curiosidades bacanas dos períodos. Então, vamos agora à segunda parte da guerra, a chamada Segunda Guerra Médica, que ela vai ocorrer no período de 480 a.C. até 449. Ela, dessa vez, agora, os persas vão ser comandados pelo Xerxes I, este que está com o busto aqui ao lado, na imagem, né? Uma imagem muito bonita, que vocês podem observar aí do Xerxes I, que era filho de Dário I. Diz aí a história, uma outra curiosidade bacana, que ele tinha um escravo que ficava sempre falando aí no seu ouvido: não, rei, não esqueçam dos atenienses, não se esqueça dos atenienses, não se esqueça dos atenienses, para que, né, ele pudesse aí voltar, né, assim como o pai, né, a combater aí os atenienses, então, para que o conflito ali, né, continuasse. Então, esse aí é o Xerxes I, filho de Dário I, e vai comandar essa segunda parte das guerras médicas. Então, vamos lá falar um pouco sobre essa parte. Foi organizada neste período, né, a chamada Liga de Delos, né, uma confederação militar composta por diversas cidades e estados da Grécia, né, e estavam ali sendo liderados por Atenas. Então, Liga de Delos, liderada por Atenas. Uma batalha bem famosa deste momento da Segunda Guerra Médica, que eu creio que vocês já viram em certo momento, é a chamada Batalha de Termópilas, né, que ocorreu no desfiladeiro de Termópilas. Essa que a ilustração nos demonstra aqui ao lado. Vocês já devem ter visto essa cena, se você assistiu o filme 300, se não, recomendo que vocês possam assistir aí, compreender um pouco mais, né, sobre este período da nossa história, né, da história mundial, né? Então, nessa famosa batalha, os persas venceram os espartanos, né? A gente observa aí que os persas, eles não tiveram, né, não conseguiram abater tantos espartanos aí, né? A gente observa, né, que os persas vão conseguir ainda vencer, mas os espartanos vão ganhar tempo, né, para aí que os atenienses conseguissem evacuar as suas cidades. Então, né, apesar da derrota, ele vai conseguir ganhar tempo. Dizem que durou, alguns livros dizem que durou 3 dias, outros nós vemos até aí uma duração mais ou menos de 7 dias. Então, varia aí, né? Então, sob a liderança dos atenienses, os gregos vão vencer os persas depois, em uma batalha, né, a gente vai ver em batalhas ainda importantes, como as batalhas de Salamina, né, que dizem aí que o Xerxes I assistiu toda a batalha e a sua derrota ali sentado num trono na beira da água, não é mesmo? E outra batalha também importante, que é a Batalha de Plateia, que ocorre em 479. Após uma última batalha que ocorreu ali no Chipre, os atenienses retornaram para casa, né, ali como vitoriosos, enfim. Tem início agora um período, né, considerado de paz, né? As guerras médicas, então, chegaram aí ao fim. A gente vai observar que Atenas agora vai estar ali, né, poderosa, não é mesmo? Está ali liderando a chamada Liga de Delos, né? Então, a gente observa aí que os atenienses saíram ali, né, com destaque. Então, os gregos venceram aí os persas. E vai agora, nós vamos ver uma outra guerra, que agora já vai ser de gregos contra gregos. Então, vamos ver agora a Guerra do Peloponeso. Como eu falei para vocês, guerra de gregos contra gregos. A Guerra do Peloponeso, ela foi um conflito militar entre as cidades-estados de Atenas e Esparta, importantes cidades-estados, não é mesmo? Ela ocorre entre os anos de 431 e 444 a.C. Esta guerra, ela também envolveu outras cidades-estados, que se alinharam ali com Atenas e com Esparta.
há um momento em que Esparta, né, está ali, ela sobre as cidades de Corinto e Megara, ela tem ali uma liderança, Megara, desculpa, e essas cidades elas entram em um conflito, mas Esparta decide, né, não intervir nessa disputa, nesse conflito aí. Então, a cidade de Megara vai pedir auxílio aos atenienses. Então, eles consideram que esse primeiro momento aí, né, em que os atenienses tomam partido, né, já considera-se aí um primeiro momento da Guerra do Peloponeso, tá certo? Então, estas guerras vão envolver também outras cidades-estados que vão se aliar, tanto do lado de Atenas ou do lado de Esparta. Os espartanos, eles viam com desconfiança, né, essa ameaça ao desenvolvimento econômico e também o aumento dessa influência política que Atenas tinha, principalmente depois, né, dessa vitória aí nas chamadas guerras médicas. Então, Atenas estava ali, né, liderando, né, Atenas estava com destaque sobre a região da Península do Peloponeso. Então, isso deixou Esparta ali, né, meio preocupada. Então, eles começaram essas relações tensas entre essas duas cidades-estados, né, buscando, né, essa hegemonia, disputando essa hegemonia política e econômica aí sobre a região. A gente pode observar no mapa que vai aparecer agora na tela de vocês, né, essas áreas de influência, não é mesmo? A gente pode observar aí os lados da Guerra do Peloponeso. Em vermelha, ali Atenas e seus aliados, né, nós podemos ver aqui Atenas e seus aliados de vermelho, e nós podemos ver em verde ali Esparta e os seus aliados, uma imagem muito bacana que nos mostra aí a dimensão, a proporção desta Guerra do Peloponeso. Professora, e essa guerra aí, como chega ao fim? Né? Como que termina esta Guerra do Peloponeso, gregos contra gregos, Atenas contra Esparta? A Guerra do Peloponeso, ela terminou em abril de 404, né? Após a rendição de Atenas e a conquista aí espartana em Elos. E o fim dessa guerra, ela vai ser muito importante, porque ela marca o fim do período, né, da história clássica aí da Grécia, né? Então derruba o poder de Atenas na península, né? E agora vai acabar com esse resultado final aí, né? A gente vai ver que Atenas cai, né, essa hegemonia que ela tinha, né, política sobre as outras cidades. Então vai se destacar agora, né, Esparta, que vai estar ali, né, comandando a região, né? Esse sistema de Esparta, é importante falar, é um sistema voltado para o quê? Para a questão militar, né? Todas as vezes que nós falamos de Esparta, dos espartanos, nós lembramos, né, ali de soldados, não é mesmo? De pessoas ali voltadas, preparadas para a guerra. Então, porém, temos um detalhe, né? Vai haver o chamado enfraquecimento das cidades-estados gregas, né? A Esparta, apesar de vitoriosa, ela não vai conseguir manter, né, essa dominação. E isso vai facilitar as invasões macedônicas. Então, liderados por Filipe II, os macedônicos vão aí invadir a guerra. Começamos um outro período, não é mesmo? A gente viu aí que aquele período clássico de esplendor aí grego, né, vai chegar ao fim. Então, nós vemos agora que os povos macedônicos vão aí tomar, né, as cidades gregas. Então, vamos falar sobre esse período, os macedônicos e o helenismo. Então, os macedônios eram um povo que vivia ao norte da Grécia e falavam uma língua semelhante ao grego, né? A gente observa aqui no mapa que vai aparecer para vocês que este Império Macedônico estava avançando, não é mesmo? Estavam aí dominando várias regiões. Neste período, eles eram governados por um rei, como na época arcaica ocorria ali, né, na Grécia. Em 338, o rei Filipe II, ele venceu os exércitos das cidades de Tebas e de Atenas, né, na chamada Batalha de Queroneia, né, conquistando assim a hegemonia da região. Então, a gente observa que o Filipe II, ele vai invadir, não é mesmo, a região, então vai ter aí, né, essa dominação, vai conquistar essa região e vai garantir aí a sua hegemonia sobre ela, não é mesmo? Em 336,
o rei Filipe ele vai ser assassinado. Isso mesmo. Então, o seu filho Alexandre, que vocês já devem ter ouvido falar nele, não é mesmo? Já devem ter ouvido falar aí de Alexandre, Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre III da Macedônia, assumiu o trono, então, aí no lugar do seu pai, com apenas 20 anos de idade, isso mesmo, grande militar, né, considerado aí um dos maiores guerreiros da antiguidade. Aos 18 anos, o Alexandre ele vem se destacar como um comandante, né, de uma das alas do exército macedônico. Então, ali, nesta batalha de Queroneia, ele vai ganhar já um certo destaque. Então, eu trago para vocês aqui, né, o Alexandre, né, aqui montado sobre o seu cavalo. Então, nós podemos ver, né, este importante rei macedônico aqui, conhecido por todos nós, não é mesmo? Como Alexandre o Grande. Além de um excelente militar, Alexandre era dotado de um grande potencial intelectual, pois ele tinha sido aí discípulo de Aristóteles, isso mesmo. Entre os 13 e 16 anos, ele aprendeu com Aristóteles. Então, Mike era considerado o maior filósofo do século IV. E talvez aí, né, um dos maiores filósofos que a Grécia Antiga teve. Uma das principais características de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, foi a maneira como ele tratou os povos vencidos. Ele respeitou as suas religiões e suas instituições políticas, né? Então a gente vê aí essa grande figura, Alexandre, vai incentivar o casamento entre vencidos e vencedores, permitiu que jovens persas participassem aí dos exércitos greco-macedônios, tentou fundir os povos, muito importante se falar nisso, buscando aí eliminar as diferenças e desigualdades entre eles. Agindo assim, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele criava condições para uma integração cultural, né, no vasto império que ele havia ali conquistado. Então, uma figura importante, né? Um dos resultados mais importantes de se falar do seu trabalho foi a chamada cultura helenística. O que é isso, professora? Que ela se origina da fusão, ou seja, da junção das culturas gregas, que é a chamada cultura helênica, com a cultura oriental. Após a morte do imperador, em 323, né, e como consequências das lutas internas, o império ele vai ser dividido entre os seus principais generais. E a gente vai aí ver isso nas nossas próximas aulas. Bacana a nossa aula de hoje, não é mesmo? Então vamos agora praticar, vamos à nossa DLI. Trago agora para vocês duas questões da nossa DLI, duas questões bem curtinhas. Quero ver as participações de vocês no nosso chat, tá certo? A nossa primeira questão nos diz o seguinte: as diferenças políticas e econômicas entre espartanos e atenienses culminaram no conflito armado denominado. Qual era o nome do conflito aí entre espartanos e atenienses? Então, coloquem a alternativa para a gente no chat. A segunda questão: o enfraquecimento das cidades e estados gregos após a Guerra do Peloponeso possibilitou a conquista da Grécia pelos... Quem vai conquistar a Grécia aí após essa Guerra do Peloponeso? Então, daqui a pouco a gente retorna e eu quero ver as participações de vocês no chat. Vamos lá!
Estamos de volta à primeira série do ensino médio. Quero ver vocês respondendo aí. Já vi que tem algumas participações no nosso chat. Quero agradecer aí os colegas professores de história que estão à disposição de vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, lembre-se que tem sempre professores aí à disposição no chat, tá certo? Então, vamos lá ver a nossa primeira questão, né? Vamos rever a nossa primeira questão. Ela nos diz o seguinte: as diferenças políticas e econômicas entre espartanos e atenienses vão culminar no conflito armado. Como era denominado este conflito armado? Então, nós temos aí as opções. Letra A, guerras médicas. Letra B, guerras púnicas. Letra C, guerra do Peloponeso. Ou letra D, invasão macedônica. Temos também a letra E, guerras gaulesas. Então, eu quero ver as participações de vocês. Vamos lá ao nosso chat, ver se alguém respondeu aqui pra gente. Qual foi aí a alternativa? Temos o Kennedy que é lá da Escola Estadual Coronel Fiuza, no Careiro da Várzea. Colocou a questão 1, letra C. E a questão 2, o Kennedy colocou a alternativa E. Então, muito obrigada, Kennedy, pela sua participação. O Abel Costa, da Escola Novo Céu, colocou aí a questão 1. Né? Ele colocou a questão 1
Não respondeu, puxa! E a questão 2, o Abel colocou que a alternativa é a E. Então, temos mais participações do Vitor, que colocou assim, Vitor Gabriel, é da Escola Santana. Questão 1, letra C, e questão 2, letra E. Então, nós temos aí, né, o Heitor também participando, lá da Escola Estadual Coronel Fiuza, no Careiro da Várzea. Questão 1, letra C, e questão 2, alternativa escolhida por ele foi a letra E. Então, nós vemos aí, né, os meninos. Agora vamos a uma menina, Emily. Muito obrigada pela sua participação. A escola também é Coronel Fiuza, lá no Careiro da Várzea. Então, participação aí em peso da escola. Muito obrigada. Questão 1, letra C. E questão 2, a alternativa E. Então, vejo aí que vocês estão na primeira, né, insistindo na alternativa C. E na segunda questão, vocês estão colocando aí a alternativa E. Então, vamos lá ao gabarito da nossa primeira questão. Vamos lá, nossa primeira questão nos diz o seguinte: como gabarito, parabéns, acertaram. Guerra do Peloponeso. Lembrando, né, que as guerras médicas, ela foi disputa entre os gregos e os persas, né? E nós vimos aí hoje na aula que a Guerra do Peloponeso é uma disputa de gregos contra gregos, não é mesmo? Então, a gente vê aí Atenas, né, aí contra Esparta. Então, a Guerra do Peloponeso, ela foi um conflito entre as cidades e estados gregas, Atenas e Esparta, que ocorreram ali pela disputa do domínio da Grécia Antiga. As duas cidades, elas encabeçavam ali as principais alianças militares da época. Lembra lá da Liga de Delos, que estava sendo liderada por Atenas, e em contrapartida, a Liga do Peloponeso, que estava sendo comandada pelos espartanos. A guerra, ela dura aproximadamente 30 anos, isso mesmo, um longo tempo, não é mesmo? E foi decisiva para o fim, como eu falei para vocês durante a aula, da era clássica grega. Né? A guerra, ela foi vencida por Esparta, mas o seu domínio aí sobre a Grécia, ela não vai durar muito tempo. Vai haver aí, né, algumas invasões, né, lideradas aí por Felipe II. Então, a segunda questão, vamos ver agora a nossa segunda questão. Parabéns a todos que participaram e acertaram na primeira. Nos diz o seguinte: o enfraquecimento dessas cidades gregas após a Guerra do Peloponeso, ela vai possibilitar a conquista da Grécia pelos, como nós vimos, a alternativa é macedônios, isso mesmo, e vocês inclusive acertaram a resposta aí no nosso chat. Então vamos ao gabarito para a gente ver aí, e vocês que gostam de fazer anotações para que vocês possam aí anotar, né? Então, o povo que invadiu aí após a Guerra do Peloponeso, liderados pelo Felipe II, foi aí, né, os macedônios. Então, parabéns a todos vocês que participaram, não é mesmo, da nossa aula e que nos ajudaram aí pelo chat. A gente fica muito feliz e eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.